Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre o melhor jogador brasileiro de cada idade atuando na Europa. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Começamos com o atacante Vitor Roque, de 18 anos de idade. O jogador é uma das maiores promessas do futebol brasileiro e se mudou recentemente para o Barcelona. Depois de ter sido revelado pelo Cruzeiro, Vitor acertou a sua ida para o Atlético Paranaense, no que acabou sendo a transferência mais cara da história do clube. Pelo Furacão, o jovem atacante provou ser diferente dos demais, e por isso o Barcelona investiu 40 milhões de euros na sua contratação. O nosso destaque nos 19 anos é o ponta Savinho. Ele é um dos principais jogadores da atual edição do Campeonato Espanhol e faz parte do surpreendente time do Girona, que briga pelo título na competição. Além de ser reconhecido pelos seus dribles e velocidade, Savinho participou diretamente de mais de 10 gols da equipe. Aqui no Brasil, ele foi formado nas categorias de base do Atlético Mineiro. Outra esperança para o ataque da seleção brasileira no futuro é o atacante Marcos Leonardo. Ele se destacou bastante no enfraquecido elenco do Santos nesses últimos anos, e a sua saída para o futebol europeu era uma questão de tempo. O Benfica de Portugal garantiu a contratação do craque na última janela de transferências. O segundo nome do Girona que aparece na nossa lista é o lateral Ian Couto. O jogador se destacou bastante na base do Coritiba e da seleção brasileira, e em seguida foi vendido ao Manchester City. Os ingleses optaram por emprestar o jogador ao clube espanhol e ele tem evoluído cada vez mais. Ian pode atuar como lateral ou como ponta mais avançado, e no ano passado foi convocado por Fernando Diniz para defender o Brasil nos jogos contra a Venezuela e Uruguai. Essa já é a quinta temporada do atacante Gabriel Martinelli pelo Arsenal. Atuando especialmente pelos lados do campo, o jogador é um dos brasileiros mais valorizados do mercado. Ele soma mais de 150 jogos pelos Gunners e viveu seu melhor momento na temporada passada, marcando muitos gols e assistências. O brasileiro Vinícius Júnior já escreveu seu nome na história do Real Madrid. Ele já venceu todos os títulos possíveis pelo clube e segue calando os críticos que duvidaram do seu potencial no início da carreira. Seu último grande feito foi na final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona. Vini anotou 3 gols na goleada por 4-1 sobre os catalães. Com 24 anos, o destaque é o atacante Matheus Cunha. É bem verdade que ele foi muito criticado nas suas últimas convocações para a seleção brasileira, já que não parecia estar no seu melhor nível. No futebol europeu, Matheus atuou em boas equipes como o RB Leipzig, Atlético de Madrid e agora no Wolverhampton da Inglaterra. Ainda na Premier League, nós temos o volante Douglas Luiz como o melhor jogador aos 25 anos de idade. O brasileiro é um dos destaques da grande campanha do Aston Villa nessa temporada e tem 7 gols e 6 assistências, somando todas as competições. No Brasil, Douglas foi revelado pelo Vasco e o seu valor de mercado atualmente gira em torno de 60 milhões de euros. O meia Lucas Paquetá vive provavelmente o seu melhor momento na carreira. Atuando pelo West Ham, o jogador tem se destacado por criar muitas chances de gol a cada partida. No começo dessa temporada, muito se especulou sobre uma possível transferência para o Manchester City, mas a negociação acabou não acontecendo. Assim como Vinícius Júnior, Paquetá também é cria do Flamengo. Com 27 anos, nós temos Rafinha, ponta do Barcelona e da seleção brasileira. Ele foi titular na última Copa do Mundo e no clube catalão também joga com muita frequência. Apesar de algumas partidas irregulares nessa temporada, Rafinha tem a confiança do técnico Xavi. Pouca gente se lembra, mas aqui no Brasil, Rafinha iniciou a sua carreira no Avaí.
O belga-brasileiro Andreas Pereira é o destaque nos 28 anos. Na maior parte da sua carreira, ele atuou no futebol europeu, defendendo equipes importantes como o Manchester United, a Lazio e o Valência. Em 2021, Andreas teve a sua primeira passagem por um clube brasileiro, o Flamengo. No rubro-negro, ele fez boas atuações no geral, mas ficou marcado por um erro individual na final da Libertadores de 2021 contra o Palmeiras. Atualmente, o jogador vive um bom momento no Fulham da Inglaterra. Há mais de 10 temporadas, o brasileiro Marquinhos defende as cores do PSG. Sua liderança e longa estadia no clube francês fez com que ele virasse o capitão da equipe. Marquinhos já soma também muitos jogos pela seleção brasileira, onde conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio e a Copa América de 2019. No último mês, o brasileiro Ederson foi eleito o melhor goleiro do mundo pela FIFA. Aos 30 anos de idade, ele vem de grandes temporadas com o Manchester City, onde já conquistou todos os títulos possíveis. Depois de muito tempo na reserva da seleção, Ederson parece ter assumido a condição de titular. Outro goleiro de muito prestígio dentro da Premier League é o brasileiro Alisson. Desde que foi contratado pelo Liverpool em 2018, ele passou a ser visto como uma das grandes referências da posição no futebol mundial. Alisson também foi titular da seleção brasileira nas últimas 2 Copas do Mundo e aqui no Brasil foi revelado pelo Internacional. Não há dúvidas de que o volante Casemiro foi um dos melhores jogadores brasileiros da sua geração. Seu início no São Paulo foi até um pouco irregular, mas sua passagem pelo Real Madrid foi irretocável. Casemiro fez parte dos 5 títulos da Liga dos Campeões conquistados pelos merengues entre 2014 e 2022, e com isso marcou o seu nome para sempre na história do clube. Atualmente, com 32 anos, o volante defende o Manchester United. O lateral esquerdo Alexandro atua no futebol europeu há mais de 12 anos. Após boas passagens por Atlético Paranaense e Santos, ele construiu uma carreira sólida no velho continente. Por 4 temporadas, ele defendeu o Porto e desde 2015 joga pela Juventus da Itália. Durante este período, Alexandro foi diversas vezes convocado pela seleção brasileira. Com 34 anos, as opções são mais reduzidas. Quem aparece como destaque é o goleiro Neto do Bournemouth. No futebol europeu, o brasileiro foi reserva em 2 equipes de peso, na Juventus e no Barcelona. No Valência e na Fiorentina, Neto foi titular na maioria das partidas. Aqui no Brasil, o goleiro foi revelado pelo Atlético Paranaense. Um dos brasileiros com mais jogos na história da Premier League é o ponta Willian, principal nome nos 35 anos. Na Inglaterra, ele defendeu 3 equipes londrinas, o Chelsea, o Arsenal e o Fulham, seu atual time. Em 2021, Willian retornou ao Corinthians, clube que o revelou para o futebol, mas a passagem foi frustrante para o jogador e para o timão, e por isso ele acertou a rescisão do seu contrato 1 ano depois. Por fim, nós separamos um jogador com 36 anos ou mais. Trata-se do zagueiro Thiago Silva. Depois de brilhar com a camisa do Milan e do PSG, Thiago chegou ao Chelsea em 2020. Pouca gente podia imaginar que o brasileiro ainda pudesse atuar em um nível tão alto devido à sua idade avançada. Apesar disso, Thiago virou um grande ídolo do clube, com grandes atuações e títulos de expressão. Vale lembrar que ele vai completar 40 anos no mês de setembro. Mas e aí, você concorda com a nossa lista? Comente aqui embaixo pra gente saber a sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!